estão na linha de frente, levando a informação todos os dias, a orientação à população, nesse momento difícil de enfrentamento à pandemia aqui no Ceará. Portanto, primeira palavra, uma palavra de agradecimento a todos os profissionais da imprensa. Dizer que hoje nós passamos o dia reunidos, eu, prefeito, secretários, equipe de especialistas e infectologistas aqui no Palácio e através de videoconferência. Também nos reunimos com os outros poderes, com o Ministério Público, Federal, Estadual, e há uma grande preocupação nossa pela velocidade com que o vírus tem se propagado aqui na capital e no estado, mas principalmente aqui na capital cearense, já chegando a todos os bairros da capital, os bairros mais periféricos, o crescimento do número de casos confirmados, já chegamos a 8.000 casos hoje, foram 47 óbitos nas últimas 24 horas, portanto isso tem nos preocupado para que o momento é muito grave, e para isso, mesmo com todo o esforço que o Estado e o município têm feito na ampliação da sua rede de saúde, só o Estado já foram mais de 1.000 leitos, entre leitos hospitalares, mais de 400 leitos só de UTI implantados no Estado, e a grande maioria aqui na capital. Fora a Prefeitura de Fortaleza, que já chegou a quase 500 leitos, 80 de UTI, e mesmo assim, com todo esse crescimento nesses últimos 40 dias, a velocidade do número de casos tem sido maior do que a nossa capacidade de atender as pessoas aqui na capital. As nossas UPAs já estão com praticamente mais de 100% da sua capacidade de atendimento, portanto é importante. E aqui a gente vem fazer um apelo à população de Fortaleza, à população do Ceará, da importância do isolamento social. O que a gente tem visto é muitos descumprirem o decreto, muitos descumprirem o distanciamento social, e a gente tem acompanhado o agravamento e o aumento dos números aqui na capital e em todo o estado, mas principalmente aqui na capital. Então, nós estamos aqui discutindo não só a necessidade, que com certeza faremos, da prorrogação do decreto que vence na próxima terça-feira, mas estamos avaliando a necessidade de endurecermos as medidas aqui na capital, aqui em Fortaleza. Portanto, vamos continuar amanhã, todo o final de semana, em reuniões com a equipe, para tomarmos decisões importantes. Tomamos uma decisão importante hoje, que temos uma meta de até o final da próxima semana implantarmos mais 100 leitos de UTI, só de UTI, aqui na capital. Então, para isso, toda a nossa equipe médica, da saúde, mas que dá todo apoio estrutural, tem trabalhado e vai trabalhar nos próximos dias. Fizemos aí uma medida importante judicial, que já estamos trazendo 28 respiradores de uma ação judicial que o Ministério Público, Federal e Estadual nos apoiou, de uma empresa de São Paulo. Foram 94 respiradores comprados pela Prefeitura e pelo Estado. Portanto, isso vai nos ajudar já a garantir essa ampliação também de leitos de UTI aqui na capital. Então, além de fazer aqui o objetivo dessa coletiva, é fazer um apelo à população da importância de mantermos o isolamento e o distanciamento social aqui na capital. A situação é grave, e se continuarmos da forma que está acontecendo, a velocidade da propagação do vírus, nós não vamos ter capacidade do sistema público de saúde de atender a toda a população. Nós estamos chegando perto do limite, mesmo com o esforço diário do Estado e da Prefeitura ampliarmos os nossos leitos. Segundo, temos uma meta estabelecida, eu e o prefeito, de criarmos mais 100 leitos de UTI até o final da próxima semana. Aliás, hoje já recebemos respiradores, então já estamos trabalhando para isso. Montamos de ontem para hoje 28 leitos, mas fora esses 28 leitos de UTI, são mais 100 leitos que a gente tem como meta até o final da próxima semana. Além disso, nós estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando amanhã, para que a gente possa ampliar o número de leitos de acolhimento nos casos menos graves aqui em Fortaleza. O prefeito vai anunciar ampliação de leitos no PV,
e nós vamos aproveitar o Centro de Formação Olímpica para ampliar a rede de atendimento aqui em Fortaleza nos próximos dias. Essa foi a decisão tomada hoje por nós, para garantirmos que também as pessoas possam ser, com aqueles casos menos graves, poder ser atendido também, e vamos ampliar essa rede através do CFO. Então, a nossa mensagem aqui hoje, agradecendo a presença da imprensa, vou passar a palavra para o prefeito, é da nossa preocupação com a gravidade do momento aqui em Fortaleza, do apelo à população para fazermos o isolamento e o distanciamento social. As pessoas, às vezes nos parece que as pessoas ainda não se alertaram para a gravidade do problema, e o problema se amplia e se espalha em todos os bairros de Fortaleza, em ruas de Fortaleza, pessoas morrendo por conta da Covid. Portanto, a gente faz esse apelo e anuncia essas medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado nos próximos dias. Portanto, passo a palavra aqui para o prefeito, para que ele possa acrescentar. Boa noite a todos, em especial minha saudação à imprensa cearense. Destacar o papel que vocês têm executado com muita competência, que é num momento difícil como esse, de informar, de educar, de mudar comportamentos e consciências em favor da saúde e da vida, e principalmente de combater as malfadadas e perigosas fake news, notícias falsas. O papel da imprensa na democracia é o de cobrar, é o de examinar, é o de investigar e o de bem informar. E mais do que em qualquer outro momento que eu vivenciei como prefeito, eu tenho visto a importância do trabalho de vocês, muitos aqui inclusive colocando a sua própria saúde em risco, fazendo matérias na rua, para levar melhor informação e melhor comunicação ao nosso povo. Primeira palavra é essa, de parabéns e reconhecimento a vocês. Segundo, como já relatou o governador, a gente vive hoje um cenário grave, um cenário difícil. A gente só vencerá essa luta se cada um de nós que moramos nessa cidade e amamos Fortaleza, entendemos que esse é um problema e é um desafio de cada um de nós. Há um papel para o poder público, há um papel para a justiça, há um papel para a imprensa, mas há um papel de comportamento de responsabilidade de cada cidadão que ama a sua família, que ama os seus vizinhos, que ama a sua comunidade. A atitude pouco responsável de descumprir o isolamento social coloca não a sua própria saúde em vida apenas, como também a vida e a saúde de outras pessoas que muitas vezes estão cumprindo o seu papel, fazendo o dever de casa, mas que muitas vezes são contaminadas por aqueles que acabam tendo uma atitude inconsequente. É muito importante a gente frisar a importância do isolamento social olhando para fora, para o mundo. Cidades muito ricas, cidades em que não há praticamente pobreza, ou ela existe em menor dimensão, que têm sistemas de saúde robustos, sólidos, bem estruturados, vivenciaram a realidade de pacientes morrendo por falta de assistência e por falta de leitos, exatamente porque não foram capazes de aderir com contundência, com responsabilidade às recomendações de isolamento social. Aqui nesse estado, no decreto do governador Camilo Santana, logo nos primeiros casos importados, o isolamento social foi implementado como medida preventiva. Certamente que o cenário hoje seria muito mais grave do que não for essa ação. Entretanto, é inegável, a imprensa tem coberto isso, é inegável o descumprimento dessa medida em muitas comunidades de Fortaleza. E não por acaso, exatamente essas mesmas comunidades onde não há esse cumprimento do isolamento social, são aquelas em que os casos, e infelizmente, tragicamente, os óbitos têm mais acontecido. E é importante dizer também, como disse o governador, que há um esforço hercúleo, eu diria até histórico, de expansão de leitos. A gente, pouco mais de 40 dias, Prefeitura e Governo, abrimos em torno de 1.500 leitos aqui em Fortaleza. Muitos deles de UTI, montando uma estrutura adicional de saúde que nós nunca tivemos antes na nossa história, né? Especificamente para a epidemia, especificamente para o Covid. Mas é preciso reconhecer e é preciso a população entender que o tempo e a velocidade de abertura de leitos é muito menor do que o tempo de disseminação da doença. Não houve isso em países ricos e mais bem estruturados. Não haverá leito suficiente se não houver isolamento efetivamente cumprido. A gente já está com um plano, como disse o governador, de ampliar em 100 leitos na próxima semana de UTI. O governador sinalizou que já a abertura de uma nova estrutura assistencial
lá no Centro Olímpico. A Prefeitura também decidiu abrir mais 2 blocos do PV. Hoje a gente entregou o último bloco, o 4º prometido. E já planejamos abrir até o dia 15 de maio mais 132 leitos em 2 blocos. Vamos continuar abrindo leitos de UTI, mas todo esse esforço não será suficiente se ele não for complementado por uma dose importante de consciência, de responsabilidade, de mudança de hábitos daqueles que ainda não entenderam o papel necessário do isolamento social. O que a gente viu aí fora é que o isolamento social passou a ser cumprido onde não foi cumprido, infelizmente, em outros países, quando a morte e a tragédia bateu na porta da sua casa, quando o vizinho, um familiar foi acometido pela doença, quando se percebeu o risco da doença, foi que as pessoas passaram a cumprir o isolamento. E em muitos países acabou chegando tarde demais a mudança de comportamento. Ainda dá tempo, a gente precisa, a cidade precisa, a saúde e a vida dos nossos conterrâneos urge por uma mudança de comportamento, principalmente dentro das comunidades. O isolamento entre os bairros até que foi atendido. Há indicadores de que em torno de 80% da demanda de transporte público foi reduzida. Mas não basta não sair de casa para ir ao trabalho e se aglomerar em rodas de papo, em bares, em espaços públicos e dessa maneira criar um ambiente favorável para a disseminação e a aceleração da contaminação aqui na nossa cidade. Por isso, nossa palavra hoje é de um apelo à comunidade para que cada um de nós seja um agente da vida e um agente da saúde. E também sinalizar que, enquanto houver necessidade, o governo do Estado e a Prefeitura irão trabalhar juntos, de forma alinhada, não só para garantir mais assistência, mas para garantir também o endurecimento das restrições e o devido cumprimento do isolamento social. Porque essa, mais do que qualquer leito de UTI novo, é a medida mais importante para a gente enfrentar essa epidemia do Covid-19. Pronto, por favor, Kiva Muniz, Sistema Verdes Mares. Não, primeiramente que a gente tem sempre mantido, eu acho que é fundamental em qualquer sociedade, o diálogo. Desde o início que nós estamos enfrentando essa pandemia, nós criamos um comitê estadual de enfrentamento, um representante de todos os setores, porque esse é o momento de todos nos unirmos com o único objetivo de combater um inimigo comum, que é o vírus. Portanto, e é natural que determinados segmentos defendam determinadas ações, cobrem determinadas ações, reivindiquem determinadas ações. Mas eu sempre tenho dito, criamos um grupo de trabalho para fazer esse diálogo com o setor produtivo, que é um setor importante na sociedade. Desde o início, a gente tem tido a preocupação da atividade, da economia do Estado, do emprego, da garantia da manutenção, que as pessoas, do papel social para acolher as pessoas mais necessitadas do Estado. Portanto, várias medidas foram tomadas, como, por exemplo, pagamento da conta de água e esgoto, pagamento da conta de energia, distribuição de vales refeição para todos os alunos da rede pública estadual. O município também distribuiu cestas para a rede pública municipal. Enfim, uma série de medidas de proteção, de acolhimento, o auxílio emergencial que o governo federal implementou, fundamental para as famílias de baixa renda. Então, tudo isso vem sendo discutido, mas o que a gente sempre tem colocado é o que vai nos nortear para qualquer medida, qualquer que seja ela, a nível de governo do Estado, a nível de prefeitura, serão as orientações dos especialistas na área de saúde. São as orientações da Organização Mundial da Saúde. Portanto, o que nós observamos nos últimos dias é o crescimento no número de casos em Fortaleza e no Estado, mas muito fortemente aqui na capital, o crescimento de mortes também aqui na capital e no Estado. Portanto, nos exige a todos nós, enquanto gestores, tomarmos decisões orientadas pelos nossos especialistas. Por isso, nós passamos o dia hoje reunidos e, com certeza, estamos discutindo medidas de endurecimento aqui para a capital. E não descarto nenhum tipo de medida, mas, repito, ainda estamos avaliando, discutindo, a partir da orientação científica, com relatórios e orientações da nossa equipe, tanto da Prefeitura como do Estado,
que medidas serão essas que o Estado e a Prefeitura irão tomar para endurecer mais ainda e restringir ainda a capital. Nós fazemos aqui um apelo, é que, como o próprio prefeito colocou, isso não depende apenas de um decreto, isso depende da consciência também e da colaboração de cada cidadão de Fortaleza. Portanto, esse apelo que nós fazemos é para que as pessoas lembrem que, fazendo isso, estão protegendo a si mesmos, estão protegendo os seus familiares e protegendo toda a sociedade. Portanto, é fundamental a conscientização, e é esse o apelo que a gente tem feito. Mas não descartamos nenhum tipo de medida, estamos analisando, vamos passar o final de semana trabalhar a necessidade de medidas que possam endurecer e garantir que o isolamento social, que o distanciamento social seja cumprido aqui na capital cearense. Como o Roberto já disse, a velocidade do número de casos tem sido maior da nossa capacidade de implantação de leitos aqui na capital. Portanto, há uma necessidade de diminuir essa velocidade para garantir que as pessoas possam ser atendidas, possam ter direito a ter um leito hospitalar, um direito de ter uma UTI, nos casos mais graves aqui na capital. Só para terminar aqui, eu acho que para nós não pode haver dilema competitivo, né? Como disse o governador, há um comitê que tem discutido isso de forma muito madura, muito responsável, dialogada, construída pela própria liderança do governador Camilo, né? E assim, para nós que estamos no papel de poder público, não pode, como eu disse, ter dilema de uma coisa contra a outra, né? Há uma prioridade ética absolutamente única, que é a proteção à vida humana. Nada pode ser mais importante nesse momento do que qualquer esforço disponível, necessário, de base científica, que nós possamos implantar, que venha a proteger as vidas das pessoas. E é isso que o governo e a prefeitura têm feito e continuarão a fazer no que for preciso e necessário. Vou até passar essa resposta para o Roberto responder, mas qualquer tipo de flexibilização, ela vai ter critérios e parâmetros estabelecidos, né? Então, isso está sendo definido, e isso está sendo definido não só aqui, mas o mundo inteiro definiu parâmetros para pensar na flexibilização, pensar no retorno de atividades, mas o que eu posso afirmar agora, que o que nós vamos fazer aqui em Fortaleza, esse não é o momento para flexibilizar, é o momento para que a gente possa ampliar ainda mais as medidas restritivas diante dos números que nos foram apresentados hoje ao governador e ao prefeito. Então, o que eu posso adiantar é que, nesse momento, não há a menor possibilidade, na capital cearense, de qualquer flexibilização diante dos números que nós estamos diante deles nesse momento. Mas passo aqui a palavra para o... Bom, nós aqui no que se trata, o governador já introduziu, nós estamos construindo todos os critérios, né, baseados nas evidências e nas experiências internacionais, e no que se trata a testagem em grande escala, como nós estamos dizendo, nós estamos em reunião esse fim de semana com a Prefeitura, que nós já havíamos anunciado que nós íamos ampliar a capacidade de teste. Nós recebemos parte dos testes rápidos, né, do total que a gente adquiriu, que é 300 mil testes, e estamos discutindo a questão da realização da pesquisa viral direta, né? Está em fase final de planejamento. Acho que em breve a gente vai anunciar de como nós pretendemos melhorar o monitoramento, que é um problema, né? Não é só no Brasil, leia-se, estou nem falando do Ceará, estou falando do mundo, né? A maioria dos países tem dificuldade nesse mapeamento, mas o Estado do Ceará e o município de Fortaleza em breve vão apresentar uma proposta para melhorar o mapeamento, para que a gente possa fazer essa medida de forma responsável quando for o momento. Ok, realmente essa situação, essa crescente demanda nas UPAs, também no governo do Estado, existe um planejamento para que os postos de saúde pudessem futuramente atender aquela demanda que
Acho que a UPA é o melhor exemplo de como o cenário mudou rapidamente. Há 10 dias atrás, a gente estava orientando as pessoas a procurarem a UPA com sinais precoces de falta de ar e os grupos de risco acima de 60 anos de idade com qualquer sintoma gripal, que estava preocupado com baixíssima procura pelos serviços emergenciais da UPA. O cenário mudou. Algumas UPAs já estão lotadas nesse momento agora, exatamente porque há nesse momento uma disseminação sustentada da doença em todos os bairros da cidade e a doença desceu está descendo de forma radial para o sul da cidade, uma disseminação tão acelerada que tem repercutido no volume de atendimento das UPAs estaduais e municipais. Exatamente por isso, a gente decidiu já essa semana, já começamos esse serviço, ontem, abrir 6 postos de saúde com estrutura diferenciada para serem também portas de entrada para uma internação direta precoce. Esses postos eles têm equipamentos específicos, laboratório específico, faz um teste suave, tem uma equipe fortalecida e tem uma ambulância de transferência, um carro, na verdade, transporte sanitário de transferência em cada um deles. Então a gente tinha 12 portas de entrada, que são as 12 UPAs, passou a contar essa semana com 6 novos postos, com a capacidade de dar o diagnóstico precoce e encaminhar direto para a internação. Inclusive a gente começou a fazer, a Joana vai falar um pouco mais sobre isso, o transporte, inclusive, da UPA para o posto. Como tem muito paciente de baixa gravidade, a gente tem um paciente cor verde, que é um paciente que está lá com sintomas muito leves, a gente está passando por esse transporte nas UPAs, porque no posto ele vai ser atendido com mais conforto, com mais rapidez do que ele seria dentro de uma UPA. Também para tirar a pressão de demanda de dentro da UPA. Com isso, a gente está já internamos e voltamos a internar a partir de ontem e já internamos hoje pacientes do Hospital do PV diretamente dos postos de saúde. Se a gente puder só complementar a lógica dessa atenção. Chama a atenção que a gente tem esses 6 postos de referência, mas que nossos 113 postos de saúde estão prontos para atender pacientes com síndrome gripal. E a gente quer chamar mais uma vez a atenção da população, que aqueles pacientes que são do grupo de risco, maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, asma, ou que fazem uso de medicamentos que reduzam as suas defesas, eles precisam procurar os serviços da forma mais precoce possível, diante de qualquer sintoma gripal. Então, por isso, os nossos 113 postos estão preparados, os equipamentos do Estado e também do município foram fortalecidos em todos os pontos da atenção, na atenção primária, que são os postos de saúde, nas UPAs e nos hospitais, que aqui já foi falado antes, mas a gente queria chamar a atenção aqui do que fizemos nos postos de saúde. Nós já recebemos mais de 160 médicos, antecipamos a chegada dos médicos do programa Médico Família Fortaleza, que é um programa em parceria com o governo do estado. Já recebemos também médicos, agora em abril, do programa Mais Médicos Brasil, do governo federal. Nós equipamos todos os nossos postos de saúde com um aparelho que é super importante para a abordagem, para o manejo da Covid-19, que é o oxímetro. Esse aparelho é capaz de ver a quantidade de oxigênio no sangue, porque a Covid-19 ela costuma se comportar com o que chamamos de pneumonia silenciosa, que é uma pneumonia que não apresenta sintomas exuberantes, mas que já afeta a quantidade de oxigênio no sangue. Então, todos os nossos postos estão equipados com esse aparelho e caso o médico identifique a necessidade de internação, mesmo um quadro clínico leve, mas que a gente tem que internar de forma precoce, principalmente os pacientes de grupo de risco, esses pacientes serão encaminhados para essas 6 unidades de referência que o prefeito falou e dali ela já tem contato com o sistema de regulação municipal, que antes os postos de saúde não tinham, a gente só podia internar pacientes a partir de UPAs ou de hospitais e agora nós colocamos 6 postos, um em cada regional, para que dali mesmo a gente possa encaminhar o paciente para o hospital de campanha do presidente Vargas. Isso tem por objetivo reduzir o tempo entre o início dos sintomas e a internação do paciente, como também diminuir a quantidade de atendimentos nas UPAs, que, como já foi colocado, estão realmente superlotadas, né, porque são a porta de entrada principal, e a gente está fazendo esse fluxo reverso que o prefeito já falou, que é através do transporte sanitário, pegando aqueles pacientes nas UPAs que estão lá com síndrome gripal de forma leve e trazendo para os nossos postos de saúde. Eu vou ter muito tempo também ao secretário de saúde. O decreto de quarentena foi publicado dia 19 de março, já prorrogado por 3 vezes. Nesse período, houve sucessivos apelos tanto do governador quanto do prefeito para que a população aderisse. O índice de adesão ao isolamento social vem caindo, principalmente na periferia, no momento que a pandemia se dissemina, né? A questão o lockdown, neste momento,
a principal medida, seria a medida mais dura entre aquelas que o senhor anunciou nas redes sociais mais cedo, que poderia ser tomada? Como é que essa medida está sendo avaliada neste momento? Ela está na mesa do governador e do prefeito e para o secretário de saúde, se ele vê a necessidade de decretação do lockdown como medida de contenção da pandemia em Fortaleza, tendo em vista que mais de 90% dos leitos de UTI já estão com ocupação e o quadro é grave. Eu posso dizer só essa questão do lockdown, o senhor comentou muito da situação em Fortaleza, mas no interior do estado, qual a situação e quais são as perspectivas para o interior? É manter a isolamento agora, ou também fortalecer? De fato, todas as análises elas são feitas a nível de todo o estado, mas sempre lembrando, a gente tem destacado isso, que a concentração viral ela está na capital e região metropolitana. Então, o que nós estamos discutindo agora, isso tem sido uma tendência que ocorreu em todos os estados brasileiros nos últimos dias, é a diminuição do isolamento social, do cumprimento das medidas de distanciamento. Então, nós estamos falando quais as medidas que serão necessárias pelo estado, pelo município, para que a gente possa fortalecer esse distanciamento e esse isolamento. Quais são as medidas mais duras que precisarão ser feitas, né? Então isso está em discussão, né? O lockdown está em discussão, mas todas e qualquer medida que forem necessárias serem feitas para que a gente garantir a redução desse fluxo viral aqui em Fortaleza e garantir que a gente possa ter capacidade, tempo para ampliar a rede hospitalar, nós vamos tomar. Que o Roberto colocou, que nós temos sempre colocado, que está em prioridade, é a vida das pessoas nesse momento. Então há um esforço tremendo do Estado, você imaginar 1.500 leitos hospitalares serem montados em 40 dias, então, mas não foi necessário para atender a demanda hoje da capital. Então o Estado está discutindo juntamente com a Prefeitura, vamos continuar amanhã a nossa discussão, quais serão as medidas necessárias a serem tomadas nos próximos dias para garantir e aumentar esse isolamento e esse distanciamento social aqui na capital. Tinha uma questão que eu tinha estendido para saber se hoje Fortaleza já não requer a imposição do lockdown, tendo em vista o número de casos e de ocupação do país. Bom, eu acho que eu vou reiterar aqui o que o governador e o prefeito disseram, assim, medidas restritivas não há dúvida, né? Já foi colocado aqui. Extensão desse processo é consenso. Agora, essa forma nós estamos estudando para fazer da maneira mais responsável possível. Eu vou aproveitar aqui e responder também um pouquinho sobre a questão do restante do Ceará, o interior do estado. É muito importante a gente estar focando em Fortaleza, porque está ali o epicentro da epidemia, mas é muito importante, a gente tem visto descumprimento ostensivo das populações que estão nos nossos municípios. Hoje nós temos 149 municípios com documentação de Covid, dos 184. E isso tem aumentado dia a dia, quer seja com documentação de casos, quer seja com documentação de óbitos. E há uma preocupação que, se hoje não é iminente nos municípios do Ceará, evidentemente que a gente mantenha essas restrições, e nós estamos discutindo que tipo de restrição, para também o restante dos municípios do estado do Ceará, evidentemente obedecendo às complexidades e à forma de cada local. Mas é importantíssimo aqui, e aí eu quero agradecer o apoio do COSEMES, né, e dos prefeitos, mas é preciso traduzir isso para a sociedade. Nós temos os superintendentes regionais que têm trabalhado diuturnamente. Cabe aqui um agradecimento, né, já que se trata do Dia do Trabalho, agradecer a imprensa, mas também aos profissionais de saúde. É preciso lembrar, a população precisa lembrar do esforço que essas pessoas têm feito, do sofrimento que a sociedade está passando, mas que também o esforço que essas pessoas têm feito para suplantar essas dificuldades. Então, é muito importante a gente entender, Fortaleza é o epicentro, mas fortalecer esses processos de isolamento também no interior é fundamental. Só para acrescentar em relação ao interior, você lembra que uma das primeiras medidas que nós tomamos no decreto, ainda primeiro decreto em março, foi a suspensão do transporte intermunicipal. Por que isso? Para evitar que houvesse uma proliferação
rápido também para o interior, a partir de que a avaliação é que aqui seria o grande maior número de casos. Então isso é importante manter, porque imagine a situação se isso tivesse também uma velocidade grande no interior do estado do Ceará, onde tem um sistema muito mais menor de atenção à saúde do que na capital. Então há uma preocupação também nas medidas que nós vamos anunciar em breve. Nós estamos estudando exatamente para evitar essa proliferação rápida também no interior do estado do Ceará. Bom, agora a gente tem as duas últimas perguntas, o Anderson da TV Cidade e o Pilar Peixoto de Cojote. Rapidinho, governador, sobre os testes rápidos, até o Dr. Caberto comentou que seria possível fazer um drive-thru para poder diagnosticar aqueles possíveis casos. Como é que vai ser isso? Alguma novidade? Quando é que deve começar? A segunda é sobre o seguro que os profissionais de saúde devem receber caso acabem testando positivo. E no caso mais extremo, podem receber até um seguro aí por conta de uma morte devido à pandemia. Sua avaliação. Bom, o fundo foi criado por lei, já foi, ontem mesmo foi elaborado o decreto que regulamenta o fundo, inclusive já está previsto algumas doações para esse fundo. Esse fundo vai garantir que aqueles profissionais que não sejam servidores públicos, que se forem contaminados com a Covid, possam ter um apoio de uma remuneração e de um apoio para seus familiares em relação a isso. Então, essa lei já está aprovada pela Assembleia, o fundo já criado. Nós vamos começar a operacionalizar essa lei a partir de agora. O Caberto pode até complementar mais. Em relação aos testes, nós estamos trabalhando, o próprio secretário já anunciou, juntamente com a Prefeitura de Fortaleza, para a gente poder fazer o teste de PCR, que é o teste viral, que é aquele que pode identificar em qualquer estágio viral do paciente. O teste rápido ele tem uma limitação, que ele só identifica a partir acho que é do 5º ou do 7º dia, que a pessoa já está com. Então, esse teste ele tem uma limitação, ele é mais utilizado dos profissionais de saúde, dos profissionais de segurança, está sendo usado dos profissionais do sistema prisional. Então, a gente está aí fechando um contrato para fazer uma ampla testagem com PCR aqui em Fortaleza, exatamente para a gente ter um diagnóstico melhor, até para nos dar mais precisão nas decisões que a gente vai precisar tomar daqui para frente no estado do Ceará. Esse é um desafio. Hoje, a dificuldade de testagem não é só no Ceará, é no Brasil, no mundo inteiro. Os países mais ricos estão com dificuldade de fazer a testagem, mas nós estamos num esforço muito grande, onde a gente tem procurado buscar qualquer lugar do mundo, equipamentos, insumos. Vocês viram até que nós trouxemos um avião fretado com insumos recentemente do Ceará, a Prefeitura também trouxe. Há um desafio muito grande nesse momento, o mundo inteiro na disputa por esses insumos, por esses equipamentos. Aqui no Ceará não é diferente. Mas eu deixo para o Caberto, o prefeito, poder complementar em relação a essa pergunta. Bom, eu acho que o que o governador falou, a gente já tinha avisado, está em fase final de ajuste esses acordos com essas empresas que podem fazer esse drive-thru, uma tecnologia com robótica. Nós estamos acertando as metodologias. O Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza vão ajustar a forma de distribuição disso para a gente garantir acesso fácil e para evitar aglomerações para realizar o segundo teste. Eu acho que em breve a gente vai poder anunciar quando a gente vai fazer a metodologia e da forma que para o Brasil é um avanço. Nós temos ainda uma quantidade de testes pequenos em relação à necessidade populacional, como é no mundo inteiro. O Estado do Ceará tem feito esforço em parceria com a Fiocruz, em parceria com as universidades, em parceria com outras instituições públicas, para que a gente melhore essa documentação, para que a gente possa subsidiar os técnicos e epidemiologistas na formatação das prospecções e que a gente faça uma estratégia adequada. Só completar uma coisa, acho que uma coisa importante em relação ao isolamento tem a ver com o teste. Tem muita gente aí por aí tentando argumentar o aumento do teste como uma estratégia supostamente de substituição ao isolamento, para poder fazer um tipo de isolamento mais específico. E não há nenhuma evidência que comprove que uma testagem em larga escala substitui a importância do isolamento.
A testagem é importante para a gente ter números mais precisos, para a gente fazer uma vigilância epidemiológica mais bem monitorada, mas ele não substitui em nenhuma dimensão a necessidade da gente cumprir o isolamento. O teste ele só vai confirmar ou não a infecção naquele momento. Ele não retira a obrigação e a necessidade de toda a comunidade de Fortaleza cumprir o isolamento. Já existe alguma previsão do Estado e Prefeitura na alocação dos recursos daqueles 700 a 750 milhões que vão ser futuramente distribuídos no circular dos Estados e municípios? Eu também gostaria de perguntar ao Dr. Cabral, algumas semanas o senhor deu uma previsão um tanto quanto pessimista dos 250 novos. O senhor mantém esse prognóstico? Acho que nas próximas semanas nós devemos chegar a esse número de novos. Quer falar? Em relação a esse projeto, ele está lá no Senado, vai ser inclusive discutido e não sei se será aprovado amanhã. Está havendo uma discussão entre Câmara, a Câmara aprovou um projeto, o Senado está propondo um outro projeto. É importante chegar a um consenso. O fato é que as significativas perdas de arrecadação, tanto do Estado como dos municípios, e é importante garantir que os serviços possam ser mantidos à população. Esses serviços não podem parar, principalmente os serviços de saúde, que nós estamos ampliando e investindo cada vez mais. Você imaginar que representa 1.500 leitos novos para o enfrentamento da pandemia, que representa o volume de insumos, de equipamentos que nós estamos adquirindo. Então, para que municípios e estados possam manter os serviços e ampliar da saúde, manter os serviços de segurança, manter todos os serviços da população, é preciso ter uma reposição aí mínima da arrecadação. Então, isso está em discussão, nós vamos aguardar o que será aprovado, temos dialogado com o Congresso Nacional, vamos aguardar o que será aprovado para poder definir de que forma isso será distribuído ou investido. Queria só falar um pouquinho do município. Nós fizemos um plano, logo que começou aqui a epidemia aqui no Ceará, em Fortaleza, foi montado um plano de contingência entre governo e prefeitura. E naquela época nós calculamos o custo do investimento que seria feito especificamente pelo município para o enfrentamento ao Covid. Nós estimamos um gasto, um investimento de 190 milhões adicionais ao orçamento do ano, especificamente ao combate ao Covid. E hoje já temos segurança de que esse investimento será maior, pela gravidade do quadro, porque entendemos que os leitos estimados, exatamente porque o isolamento não foi devidamente cumprido, terão que ser expandidos do seu plano original, do seu plano inicial. Então, muito provavelmente, a gente chegará a mais de 200 milhões de reais adicionais ao orçamento. Vivendo uma crise, municípios e estados de recessão há alguns anos, governador? Em que a situação, manter a situação fiscal tem sido um desafio hercúleo para ambos, o Ceará e Fortaleza, que são exemplos nessa área do Brasil. Viver isso já é difícil, a perspectiva econômica, Tem agora um baque na economia, obviamente resultante da pandemia, também dificulta. Então é fundamental que haja uma sensibilidade do governo federal, porque quem está tocando grande parte das políticas de saúde, de prevenção, de assistência na ponta, de acolhimento ao paciente, tem sido os governos e os municípios. E é fundamental que haja esse tipo de sensibilidade por parte do governo federal. Só para acrescentar, é importante dizer que todos os gastos que a gente tem feito de investimento nesse momento têm sido colocados de forma muito transparente. O Ceará agora foi escolhido em primeiro lugar, juntamente com Pernambuco, como o estado mais transparente no enfrentamento à Covid, ao enfrentamento da Covid, além de que há vários anos também nós já somos em primeiro lugar em transparência nos gastos públicos no Brasil. É fundamental também que a população tenha hoje tem um IntegraSUS, que acompanha todas as informações online, tem o site da Prefeitura, enfim, é importante também dar transparência clara a todos os gastos que o Estado tem feito e a Prefeitura tem feito nesse enfrentamento. Bom, respondendo a pergunta, eu acho que é muito importante ficar claro assim, o esforço que todos nós, os profissionais de saúde, o Estado, os municípios do interior, as superintendências regionais, têm feito para que a gente tenha o melhor resultado possível. As pessoas, nós vivemos uma pandemia de dimensões internacionais e isso tem sido feito de uma maneira quase hercúlea. Imagine vocês, já todos falaram aqui, o que é aumentar mais de 400 leitos de UTI
né, muito acima da nossa carência anterior em 45 dias. Quando nós colocamos prospecções, é preciso colocar isso dentro de uma realidade. Então, nós estávamos em discussão com um setor da área produtiva do Ceará e nós explicávamos naquele momento que se nós não tivéssemos realizado todos os trabalhos que estão sendo feitos, se a gente não tivesse apoio da população, aí eu vou dizer de novo aqui, de toda a população cearense, sem diferenças, sem particularidades, nós chegaremos a um cenário muito crítico. Isso é uma prospecção em cima de uma realidade que pode ser mutável. O que nós estamos falando aqui é do esforço que as pessoas têm feito para dar a melhor qualidade de atendimento, para fazer isso com a maior responsabilidade, obedecendo critérios técnicos, obedecendo critérios científicos e tentando, e acho que com o apoio de vocês, passar o que é verdadeiro, de uma maneira muito transparente, disponibilizando esses dados do IntegraSUS. Isso é que é a realidade. Pode mudar de um dia para o outro, depende de todos nós. Depende do setor produtivo, depende da sociedade civil como um todo, depende das organizações, depende da academia, depende de nós, governo, e nós temos tentado ultrapassar aquilo que a gente é capaz. O que eu posso garantir aos senhores e senhoras é que, se não houvesse ampliação dos leitos, 1.500 leitos de UTI e leitos hospitalares nesses últimos 40 dias, e se não tivesse também o isolamento social, não tenho dúvida que esses números seriam muito maiores. Repito, nas outras 24 horas foram 47 mortes, com isolamento, com todo o esforço de atendimento que o Estado fez e a Prefeitura fez. Imagine se não tivesse ido isso. Então, não tenho dúvida que os números seriam muito maiores do que nós temos hoje com todo esse esforço. Quero apenas, para encerrar, fazer aqui uma justa homenagem ao nome do prefeito, ao nome do governo do Estado, não só a vocês, como já fiz, mas a todos os profissionais de saúde. Todos aqueles que estão na linha de frente hoje, nos hospitais, nas UPAs, dos postos de saúde, colocando o seu trabalho, a sua expertise, a sua inteligência para combater esse vírus aqui no nosso Estado. Tanto a nossa homenagem aqui a todos os profissionais que estão todos os dias trabalhando nesse momento, mas em especial aos profissionais de saúde, a nossa homenagem aqui nesse dia de hoje. Obrigado. E agradeço a todos vocês. Obrigado.